do Senhor, meus irmãos, estamos em um programa Jovem Mais e desta feita, no horário novo, no dia novo, todos os domingos às 3 horas da tarde. E comigo, meu querido irmão Gabriel Cunha. A paz do Senhor, Gabriel. A paz do Senhor, irmã Larissa Maciel e todos os ouvintes e telespectadores do programa Jovem Mais. Isso mesmo, Larissa. Horário novo, dia novo, mas olha só, continuaremos trazendo temas importantes para a edificação espiritual da vida dos jovens. Não é isso? E olha só, você de casa não perde a programação que está abençoadíssima. E afinal de contas, qual será o tema de hoje, hein, Larissa? Olha, tô vendo aí uma pedra, lupa. Iremos falar sobre ciência na Bíblia, um tema extremamente importante, não é, Larissa? Com certeza. E olha, para iniciarmos a programação de hoje, estamos contando aqui nos estúdios com a presença do auxiliar Mairos, a irmã Poliana e o irmão Breno. Todos os jovens fazem parte ali da área 3 e eles estarão louvando ao Senhor. Larissa, a programação tá abençoada, hein? Tá tremenda. Amém. Louvemos ao Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e falho, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvidar ou se acredita, ninguém explica, ninguém
ninguém explica Deus. Glória a Deus, ninguém explica Deus. Verdade. Olha, uma frase pequena, mas com um poder muito grande, hein, Larissa? E olha só, o programa de hoje está iniciando falando sobre ciência na Bíblia. E agora, Larissa, vamos para um momento importante, que é o devocional da Palavra de Deus. Você que está em casa, se possível, pegue a sua Bíblia nesse momento. Eu vou pedir aqui para o pessoal da produção, você que assiste pelo YouTube, vai estar espelhando aí na tela. Olha só. O texto bíblico de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 9, o versículo 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a ciência do santo, a prudência. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Larissa, esse versículo fala bastante aos nossos corações, hein? Com certeza. E olha só, nessa tarde nós estaremos falando sobre a ciência na Bíblia. E hoje contamos com pessoas com um grau de formação para discutir sobre isso, né, Larissa? Exatamente. Nós estaremos aqui hoje com quem? Com a nossa querida irmã Deise e a irmã Giovana Graziella. Isso, é válido nós também ressaltarmos que a irmã Deise, ela é professora de Química ali do Colégio da Polícia Militar, e a irmã Giovana, ela é estudante de Química ali do Instituto Federal. Mulheres capacitadas. Glória a Deus. E olha, vamos apresentando agora a paz do Senhor, irmã Deise, a paz do Senhor, Giovana. A paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, irmão Gabriel. Irmã Deise, irmã Giovana, tem uma frase que diz que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Vamos utilizar a frase de um cientista renomado, Luiz. Irmã Deise, ajuda aí. Isso. Para iniciar este bate-papo sobre ciência na Bíblia, irmã Deise e Giovana, qual a importância do equilíbrio no estudo da ciência? Amém, irmão Gabriel. Eu acredito que assim, em tudo em nossas vidas, não só na ciência, né, não só na química, não só nos estudos da Bíblia, na nossa vida secular, nossa vida sentimental, sempre nós precisamos ter equilíbrio nas coisas que fazemos, tanto para não extrapolar quanto para não ficar de menos. Principalmente quando a gente fala de questões científicas que envolvem a Bíblia, porque é necessário que nós, que somos jovens cristãos, sempre tenhamos um embasamento bíblico quando nós formos estudar esse tipo de coisa, para que a gente não se deixe contaminar com as coisas que o mundo traz. A gente tem que estar sempre ciente que a ciência é uma forma da gente entender as coisas que têm se acontecido no nosso meio. É a lei da sobrevivência, né? Nós entendemos o que acontece para poder sobreviver ali no meio, mas é sempre importante sabermos que, como jovens cristãos, nós não vivemos como o mundo vive, né? Irmã Deise, tem algo para complementar? Essa questão do equilíbrio também, que muitas vezes, ao se confrontar com teorias científicas, alguns irmãos, eles se sentem um pouco inseguros. Até que ponto aquilo é verdade ou não. Mas, às vezes, é falado de uma maneira tão entusiasta, como se fosse verdade. E, muitas vezes, jovens e adultos também se sentem constrangidos a acreditar que aquilo é verdade. Mas a maioria das coisas que nós estudamos, tanto no ensino médio como na universidade, são ainda o campo chamado teoria. Então, enquanto existe essa palavra teoria, pode não estar correto. É só uma possibilidade. Então, não significa que porque aquela teoria é estudada e ela contradiz a palavra de Deus, significa que a gente tem que aceitar. Não necessariamente ela vai estar correta, ela pode estar equivocada. Certo. Irmã Deise, aproveitando o ensejo já da embasamento aí da primeira pergunta, como se deu o interesse dessa ajudar ainda mais a questão da ciência, da química dentro da Bíblia? E isso acrescentou na sua fé? Lhe ajudou a ficar mais alicerçada na palavra? Sim. Eu, como professora de química, e também passei um período durante a minha graduação fazendo alguns experimentos em laboratório. Então, eu tive essa aproximação com as substâncias químicas, coisa que eu sempre gostei. E quando eu me converti e comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a perceber que muito daquilo que eu tinha estudado estava na Bíblia. Então, para mim, tem sido uma descoberta constante. Cada vez que eu releio partes da Bíblia, eu descubro a química na Bíblia. E quando eu estou estudando química, ministrando aula ou fazendo alguma pesquisa ou no laboratório,
eu lembro o tempo todo da Bíblia, porque eu lembro partes da Bíblia que estão ali na química e na ciência. Então, as duas coisas andam juntas. O que me estimulou foi a leitura da Bíblia, que me fez ver a química na Bíblia e a ciência que me fez ver a Bíblia, e a Bíblia me fez ver a ciência. As duas coisas, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu gosto de ciências e de química. E quanto mais eu estudo química, mais eu vejo que a Bíblia é um livro perfeito. E como palestrante, né, a senhora também dá palestra, como tem sido a recepção desse conhecimento químico dentro da Bíblia aos estudantes, aquelas pessoas que estão lhe ouvindo? Eles abraçam, ou eles criticam, ou eles dizem que não tem nada a ver Bíblia com química, Bíblia com ciência? Como é que tem sido essa experiência com os alunos? Tem sido bem interessante, porque a gente parte do princípio que o tema da pesquisa que eu faço é a química na Bíblia, do verbo haver. Então, não há o que contestar. Eu estou fazendo uma afirmação. E a proposta é, vamos ver o que é que tem de química na Bíblia. E a gente vai descobrindo e eles vão ficando assim admirados, porque a maioria deles não imaginava que tinha química na Bíblia. Então, eu não tenho encontrado resistência. Ao contrário, eles ficam assim felizes de descobrir algo novo. E como a gente também incentiva que eles próprios pesquisem, é uma forma também deles exercitarem, né, a atividade que a gente chama de pesquisa científica, que é algo que deve ser incentivado nos alunos. Eles vão pesquisar, porque não é fácil você tentar encontrar a química em alguns versículos, mas é possível. A gente tem alguns trabalhos nessa área. Então, eu não tenho encontrado nenhuma resistência, muito pelo contrário. Tem sido algo, assim, uma experiência muito boa para mim e para eles. E nessas palestras também, a gente, quando está ali, são momentos que eu acabo aprendendo também um pouquinho mais. Gabriel. Olha só, Tá bom. eu não vou... E viu, quando eu cheguei aqui, viu o material que a irmã trouxe para expor, você que está em casa, assistindo através do YouTube, daqui a pouco você vai estar dando uma olhadinha para conhecer um pouco o material. E eu fiquei encantado, porque é uma forma interdisciplinar, não é? E também uma forma lúdica os adolescentes aprenderem. E um material, assim, de altíssima qualidade. É uma contextualização. A gente pode contextualizar o ensino através de várias formas. Eu já desenvolvi um trabalho em que eu contextualizava uma área da química através dos aditivos alimentares. É uma contextualização. Estudar química através da Bíblia também é uma contextualização com a realidade. Olha, agora eu sei que deve ter alguém em casa que quando escuta a palavra química deve ficar um pouco apreensivo, com medo, né? Olha só, é difícil, né, Larissa? Você considera difícil? Eu particularmente... Eu considero, eu prefiro as humanas. Olha, quando eu vi a prova de química na faculdade, aliás, na escola e da faculdade também, o tempo que eu cursei engenharia, era praticamente um terror. Mas lá, Giovana está aqui do lado, Giovana é estudante de química. Giovana, o que foi que despertou esse interesse para estudar química? Amém, meu Gabriel. Eu não vou mentir que no início dos meus estudos eu era que nem você. Eu não me interessava, assim, por química. Quando se foi passando o tempo, eu comecei meus estudos no fundamental, né, sobre química ainda. E aí chegou-se um momento em que eu precisava escolher qual seria a próxima instituição, né, que eu iria entrar no meu ensino médio, fazer meu ensino médio. E acabou que eu pensei em muitas formas, eu acabei passando no Instituto Federal, que é o IFE, né, e eu tive que escolher um curso. E eu, normalmente, minhas amigas, né, as pessoas que me conhecem, dizem que eu sou muito de andar na contramão, de ser diferente. Existiram muitos cursos lá, entre informática, edificações, só que eu sempre quis testar a química. Eu percebia que quanto mais a gente estuda a química, tanto não só a química quanto a física, a biologia, várias ciências, assim, a gente percebe a perfeição de Deus, realmente nos mínimos detalhes. Se a gente vê, assim, aglomerados de átomos que formam células, moléculas, que formam os nossos tecidos, que formam a nossa pele, um monte de organismos que funcionam junto para que só um funcione em nosso corpo, que permita que a gente viva, que a gente respira, é realmente uma coisa muito perfeita. Não tem como a gente dizer que não é Deus ali. E olha, é bem interessante trazer os dois pontos de vista, que Giovana é estudante técnico, ela é jovem, irmã Deise já é uma adulta, já está formada professora. Irmã Deise, o que levou a senhora a se aprofundar o estudo na química? Eu, desde pequenininha, queria ser cientista. Então, eu tinha essa curiosidade em entender como as coisas são.
por que elas são daquela forma. Então, eu queria entender por que a luz branca ela se decompõe em 7 cores. Então, desde pequenininha que eu tinha esse dom, que eu creio que é um dom que Deus deu, né? Porque as nossas aptidões, o nosso gosto, todo mundo é diferente. Então, é um dom que eu creio que esse gosto pela química já foi algo que Deus colocou em mim, porque desde pequenininha que eu gostava de ciências, de química, de estudar e fazer alguns experimentos lá em casa também, desde pequenininha. Eu lembro que quando eu era adolescente eu comprei um microscópio. Juntei dinheiro durante muito tempo e comprei um microscópio. E eu fazia umas experiênciazinhas, eu misturava um monte de coisa, colocava num frasquinho, esperava dias para ver o que ia acontecer. E aí, ela já era uma cientista, tá vendo? Olha. Pois é. Ainda faço umas experiênciazinhas. E Giovana, começou ainda na infância ou não? Já foi na fase da adolescência? Não, na infância eu pensei tudo na minha vida, menos ciência, menos química. Tá vendo? Acontece. Então, sendo assim, a Bíblia vai falar de Daniel e seus amigos, que foram homens dotados de ciência e sabedoria. Nesse caso, podemos utilizar a ciência como ponto para afirmar verdades bíblicas? Olha só, como eu sempre deixo bem claro, a Bíblia, para nós cristãos, nós crentes, nós consideramos a Bíblia um livro inerrante. Então, a ciência, no meu ponto de vista, ela não tem como explicar a Bíblia. A Bíblia é que tem como explicar a ciência. Esse é o meu ponto de vista. Então, por exemplo, na área de química, tem algumas teorias, que ainda são teorias, mas que a Bíblia já dá a resposta. E as teorias mais modernas da química estão na Bíblia. Então, eu acredito que a ciência, como foi a frase que a gente leu no começo, né, de Louis Pasteur, um pouco de ciência nos afasta de Deus e nos afasta da Bíblia. Muito de ciência nos aproxima de Deus e, consequentemente, da Bíblia. Então, a ciência que estiver no caminho certo, ela vai estar de acordo com a Bíblia. Se a ciência não está de acordo com a Bíblia, o meu ponto de vista é que aquele lado da ciência ainda não está correto, ainda está precisando melhorar para chegar na Bíblia. Então, cientificamente, a gente não precisa estar explicando a Bíblia cientificamente. Aí, essa pesquisa que eu faço é descobrir o que tem de química na Bíblia, ou seja, o que foi que a Bíblia já citava e que a química ainda está tentando descobrir. Eu sei que existe uma polêmica muito grande, né, a nível mundial, querendo dizer, será que o que está na Bíblia é comprovado cientificamente? Mas nós, como servos de Deus, essa é a minha postura, a gente sempre tem que ter aquela tranquilidade. Eu tenho certeza que o que está na Bíblia está certo. Então, se está tendo alguma contradição, ou é alguma interpretação incorreta, porque um cientista ele também deixa um pouco da sua interpretação na sua teoria. A gente acaba passando. Pode ser a interpretação dele que está incorreta. Ou ainda falta muito tempo para eles chegarem lá no que está na Bíblia. Então, a gente pode encontrar aspectos científicos na Bíblia, mas a ciência ela não tem condições de tentar confrontar a Bíblia. Ao contrário, eu acho que foi clara, né? Bem claro, hein? Isso é verdade. Eu acredito assim também, irmão Gabriel, que a ciência, para cada um, tem funções diferentes. Por exemplo, se a gente for analisar o que é ciência para as pessoas do mundo, não generalizando todos os cientistas, né, mas, por exemplo, alguns, eles usam a ciência no intuito de explicar as coisas de forma lógica que acontecem no nosso dia a dia, né? Já se a gente for pegar, por exemplo, pessoas que são agnósticas, pessoas que são homens que são ateus, pessoas que são céticas, que não acreditam na palavra, que tudo para ele não é verdade, que pode ser questionado, né? A ciência é uma forma de explicar que Deus não existe. Mas, para nós cristãos, por exemplo, a gente usa a ciência justamente para entender a criação de Deus. Porque a gente vê o quão perfeito é essa criação que ele fez, né? Eu queria só complementar para a gente partir do princípio do que é ciência. Então, a ciência, em todas as áreas, ela é um conjunto sistematizado que obedece o que a gente chama de método científico. Então, no século XVII, houve o que a gente chamou de Revolução Científica. E, a partir daquele período, passou-se a dizer assim, a gente só vai considerar verdade o que é científico. E só vai ser científico o que for comprovado.
E o interessante é que um dos primeiros cientistas é Robert Boyle. Ele é um químico. E ele era crente. Então, essa contradição entre ciência e a Bíblia é uma coisa bem da nossa época. Porque os primeiros cientistas, a partir do momento que passou-se a se chamar ciência, a maioria deles eram cristãos. Eles acreditavam na Bíblia. Essa contradição, ela tem que ficar claro que a ciência obedece o método científico. E o método científico, basicamente, levantar uma questão, observar, fazer experimento e tentar descrever uma teoria que explique aquilo. E aí é que está a questão. Essa tentativa de explicar as coisas pode estar equivocada. Então, a ciência, ela tem que obedecer esse método. E hoje, como foi falado, né, como Giovana falou, existe uma ciência tendenciosa. Toda ciência, ela leva a marca do que se quer. Então, existem algumas teorias que a gente convive com elas, que é passada pela mídia como se fosse uma verdade. A teoria da evolução, ninguém fala quase nada. A teoria da evolução fala a evolução. Não existe, na maioria dos livros, a teoria da evolução e a teoria da criação. Os professores, a maioria, há uma parte hoje, como eu estou falando, que é uma tendência da nossa época, não do início da ciência, de passar o evolucionismo como se fosse uma verdade, mas não é uma verdade. Cientificamente, é apenas uma teoria. Assim como o criacionismo também, em termos científicos, é uma teoria. Bem, irmã Deise, vamos contextualizar agora a química através de referências bíblicas. Eu já vi aqui alguns cards que os alunos da senhora confeccionou. A senhora poderia apresentar, falando sobre essa questão dos elementos químicos da tabela periódica como recurso pedagógico. A senhora poderia estar apresentando? Olha só, tem aqui alguns, né, que, como vocês podem ver, isso aqui foi um dos trabalhos que a gente fez em que os alunos iriam pesquisar na Bíblia assuntos de química que tem na Bíblia. Aí tem alguns, por exemplo, esse aqui, todo mundo já ouviu falar, né, que são os átomos. As teorias mais modernas, mais atuais de átomo, tem a ver com esse versículo que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, foi feito do que a gente não vê. Aí, hoje a gente sabe que o átomo é invisível até para a própria luz e é a unidade fundamental da matéria. A Bíblia já estava dizendo isso há muitos séculos atrás, e as teorias atômicas que descobriram a invisibilidade do átomo é uma coisa bem mais atual. Então, a teoria mais moderna que tem de átomo, que é sobre essa invisibilidade, e outros versículos, está aqui na Bíblia. Antes já estava antecipado. Aqui também a densidade do chumbo. Tem um versículo que fala: mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Êxodo 15, 10. Aqui já está falando de um dos elementos químicos, que é o chumbo, né? E que é um dos elementos mais densos. Então, está falando de uma propriedade química apresentada na Bíblia. E o interessante, que é algo que também me entusiasma a continuar nessa pesquisa, é que a Bíblia fala da química com poesia. Fala de um jeito bonito, sabe? Me enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo. Ou seja, fala do chumbo de uma forma tão, né, poética. Eles afundaram como chumbo. Ou seja, está falando que o chumbo é um elemento extremamente denso. Acho que vocês sabem, né, que o chumbo é bem denso. E aí tem outros, mas aí o tempo. Pode ficar à vontade, mais um pode estar apresentando. Olha, tem um aqui que fala de enxofre. Aí quando eu falo sobre enxofre nas aulas de química, aí eu falo assim: vocês sabiam que fala de enxofre na Bíblia? Aí todo mundo já sabe, a maioria sabe, né? A maioria das pessoas sabem que a Bíblia fala tanto de Sodoma e Gomorra, que choveu fogo e enxofre, como do inferno, né? Então ele já diz, eu pergunto já para contextualizar. Aí olha, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24. Aí aqui vem falando, né, que o enxofre é um sólido amarelo, fala um pouquinho das propriedades e diz assim: o enxofre pega fogo, aqui é a pesquisa que eles fizeram, o enxofre pega fogo no ar
acima do seu ponto de ignição, formando gases muito tóxicos, que são óxidos, por exemplo, dióxido de enxofre. E essa poeira, ela pode também, juntamente com a água, formar alguns sais. E a gente sabe que a esposa de Ló se transformou numa estátua de sal. Hoje, a cidade, que é o local onde se considera que existia Sodoma e Gomorra, lá embaixo, ela é um lugar alto, essa cidade, lá embaixo existe o mar, que é considerado o lugar mais salgado da terra, que é o Mar Morto. Então, é interessante, o lugar da terra onde tem uma maior concentração de sal é justamente perto de Sodoma e Gomorra. E o enxofre, quando liga com oxigênio, forma o SO2, que quando liga com a água, né, e outros elementos que tem na atmosfera, formam sais. Então, assim, eu digo aos alunos e digo assim a vocês, é muito lindo, né, tudo que Deus criou. E a Bíblia é como se a Bíblia, assim, brincasse, né, às vezes com os próprios cientistas, não todos, mas que querem, às vezes, saber tanta coisa. A Bíblia chega assim, fala de uma forma tão linda e tão simples e de forma tão concreta. Aí Deus deixou, ó, o lugar mais salgado da terra, eu vou deixar ali, é Sodoma e Gomorra. E olha também a atualidade da Bíblia, é um livro extremamente atual, né? E quando a gente está estudando, por exemplo, o enxofre e outros elementos, eu digo aos alunos assim, gente, Deus usou de um humor muito grande. Ele criou o diamante e o carvão do mesmo elemento químico, carbono. É um senso de humor muito grande. Aí na tabela periódica tem tudo, todos os metais são sólidos. Aí Deus diz, eu vou criar um líquido na temperatura ambiente, né? O mercúrio, só para contrariar. Então, Deus, ele faz as coisas de uma forma assim muito linda. E quanto mais, como eu falei, quanto mais eu estudo química, mais eu admiro a criação de Deus. Como diz a Bíblia, né? A natureza proclama a glória de Deus, né? Tem um versículo que fala isso. E olha, só um minutinho agora, vamos parar a entrevista durante um instante, porque tem uma pergunta. O jovem Alisson, lá da área 17, ele fez uma pergunta e vai estar participando agora através de vídeo. Produção, pode estar soltando o vídeo. Meu nome é Alisson, sou da área 17. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O que fazer para não deixar que a nossa fé seja abalada pela ciência? Vou pedir novamente para a produção estar colocando o vídeo com a pergunta. Pai do Senhor, meu nome é Alisson, sou da área 17. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O que fazer para não deixar que a nossa fé seja abalada pela ciência? Irmã Deise, fica à vontade para estar respondendo. Eu acho que a gente já falou um pouquinho disso, né? O que fazer para não deixar que a nossa fé seja abalada pela ciência? Eu sempre gosto de reforçar. A ciência não é contraditória à Bíblia. Como crentes, a gente tem que ter essa convicção. Olha, a ciência não pode ser contraditória à Bíblia. Então, a gente não pode se abalar por conta da ciência. A gente só precisa passar a ciência pelo crivo bíblico. A ciência diz que nós viemos da evolução. A Bíblia não diz isso. Então, está errado. Por que eu vou me constranger? Um professor está dizendo, não, claro, na prova, muitas vezes você tem que colocar aquilo ali, mas isso não vai mexer com suas convicções. E é interessante que eu vejo que, às vezes, principalmente na universidade, quando alguns de nós entram na universidade, fica um pouco, sabe, porque aquele é um professor que está falando. Mas como Giovana falou, se a gente conhece a Bíblia, a gente tem que ter essa convicção. E quando chega lá, seja qual for a teoria, contradisse a Bíblia, está errado. Não chegou lá ainda. Mas, para isso, os jovens têm que ler a palavra, para conhecer, né? E foi assim que eu descobri a química, lendo a Bíblia, a química na Bíblia. Então, eu acho que o cuidado é esse, é conhecer o que está na Bíblia e tudo que na ciência, as partes da ciência que está contrariando a palavra de Deus, desconsiderar. Saber que aquilo é apenas uma teoria. Não foi descoberta, até hoje, nenhuma lei científica que contraria a palavra de Deus. Não foi. Em nenhuma das ciências. É verdade, Mandese. E assim, muitos não sabem, mas existem muitos estudiosos que a gente conhece muito, por exemplo, Isaac Newton, que a Bíblia serviu de ajuda para ele descobrir as leis que hoje a gente tem. Muitos não sabiam, mas, por exemplo, a teoria da gravidade. Ele descobriu essa lei, não é mesmo? E muitos não sabem que ele descobriu a partir da história de Salomão, por exemplo.
Além disso, também, quem conhece os biógrafos que hoje contam a história de Isaac Newton, eles falam que Isaac Newton passou a vida dele todinha lendo a Bíblia, tentando descobrir a data e a hora que Jesus voltaria. Ele era realmente uma pessoa que era crente. Os ensinos, as coisas que ele aprendia sobre a Bíblia serviu de impulso para que ele tentasse entender as coisas que aconteciam ao redor, que foi possível as descobertas que hoje nós temos, né? As leis que hoje nós estudamos. E também a gente tem exemplos bíblicos, como o Daniel, que ele era conhecedor ali das ciências, Moisés, né? E outros. Então, conhecer a ciência não implica em se tornar ateu, nem se desviar, nem deixar de crer na Bíblia. Então, aí isso a gente percebe que não se trata de questão de ciência, mas se trata de convicção, de ser um cristão convicto da sua fé, da questão da palavra de Deus, porque muitas das vezes a gente atribui isso, né, à faculdade, porque está no ambiente novo. Eu conheço pessoas que dizem, misericórdia, vai para a faculdade, cuidado para não desviar. Não, gente, não é bem assim. Isso é falta de firmeza de fé, isso é falta da leitura da palavra, até porque Amós diz, né, conheçamos e prossigamos de conhecer ao Senhor. Tiago diz, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Então isso é falta de firmeza cristã. Então, se você se sentir abalado, não tem convicção, é porque você não está próximo de Deus e lendo a sua palavra. E também, infelizmente, alguns professores que não só não creem na Bíblia, como são perseguidores da palavra, às vezes eles criam situações para que aquele aluno venha fazer trabalhos ou mesmo citar na aula coisas que contrariam a Bíblia. Eu já ouvi muitos testemunhos e até pergunta ao aluno, né? E você, o que diz isso? Para provocar. Eu escutei uma história de um jovem que, na época, já fazem alguns anos, ele entrou até em depressão, porque o professor dele, numa determinada escola, do ensino médio, passou um trabalho, na época de filosofia, para os alunos provarem que Deus não existia. E valia nota. Né? Então, às vezes, quando você fala da Bíblia ou das verdades num ambiente acadêmico, você é criticado. Não vem com isso para cá, não mistura as coisas. Mas por que as convicções antibíblicas e anticristãs são tão facilmente aceitas? Né? Então, a gente tem que ter essa firmeza, essa segurança. Nós temos a mente de Cristo. Amém. Vamos dar uma pausazinha rapidinho nas perguntas e vamos de música com a nossa irmã Poliana e o nosso auxiliar... O auxiliar Mairos. Mairos. E olha só, relembrando que você também pode estar compartilhando. O programa hoje está abençoado. E olha só, compartilha o link. Você também pode estar ligando para o seu parente, né, para dizer que está passando na rádio. Afinal de contas, também está na 106.7 FM. E não perde tempo que o programa está abençoado, hein, Larissa? Verdade. Convida aquele amigo que estuda química, biologia, física... Enfim, chama todo mundo. Muita informação e com base bíblica, hein? Com certeza. E agora quem vai estar louvando é o auxiliar Mairos, a irmã Poliana, e o instrumentista é ali no violão, o irmão Breno. Mairos, Poliana, qual hino vocês vão estar louvando ao Senhor? Nós vamos estar louvando o hino Me Rendo aos Teus Pés, né, da dupla Canção e Louvor. Amém, louvemos ao Senhor. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração. E hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que faltar, me faz estranho
Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda em fome, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração. E hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta, me fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude seja igual à do Senhor. E que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta, me fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. Olha, que Cristo seja sempre o maior. O irmão Mairos, a irmã Poliana esteve acabando agora de louvar. E olha, você que está em casa já deve ter visto aqui uma mesa repleta de materiais. Irmã Deise esteve preparando aqui enquanto eles estavam louvando. E olha, vamos continuar agora com a entrevista, não é isso, Larissa? Exatamente. E é muito interessante. Irmã Deise, surgiu aqui uma curiosidade. Qual é o mistério do número 7 na Bíblia com relação à química? Olha só, o número 7 tem alguns aspectos que envolve química, mas eu lembro de um aspecto que é em relação aos períodos da tabela periódica. Todo mundo aqui já ouviu falar, né, na tabela periódica. A dificuldade para lembrar agora, Larissa. Mas ali estão os elementos que Deus criou, né? Isso, são justamente. lindos. Então, assim, na tabela periódica, ela é formada exatamente por 7 períodos. Significa que
os átomos que existem na natureza, né, Giovana? Os elementos, eles têm até 7 camadas ou níveis onde tem os elétrons. Então, isso define as propriedades dos elementos químicos. Exatamente, é algo tão simples e minúsculo, mas é a quantidade de elétrons que está exatamente no último nível que vai definir todas as propriedades daquele elemento. Então, um dos aspectos é esse, né? Que eu acho bem interessante, são 7 dias na semana, 7 cores do arco-íris. Quando a gente tem a luz branca e ela passa por um prisma, ela se decompõe nas 7 cores que compõem o arco-íris, né? E o arco-íris é justamente aquelas gotinhas de água que passam por alguns prismas que se formam, né, no firmamento, e a gente vê o arco-íris, que é a decomposição da luz branca. Então, os elementos químicos também, eles emitem determinada luz quando eles recebem uma determinada quantidade de energia, onde esses elétrons, eles saltam. Então, é uma coisa assim, que o número 7 na Bíblia, a gente encontra várias passagens bíblicas, e na química, algo que eu acho marcante é justamente essa quantidade de períodos, que é o número máximo dos elementos naturais que tem elétrons, é até o 7º período. Vocês lembram, né? Tem assim, que são as famílias ou grupos, Lembro. e assim são os períodos, são 7. Justamente. Eu lembro que tinha até algumas atividades que os professores passam, né, para pintar a tabela periódica, dentre outras coisas, já para ir fixando. E olha só, nós vamos chamar agora um vídeo de uma pessoa que eu acredito que a Irmã Deise conhece muito bem, hein, Irmã Deise? É a adolescente Isabela. Ela é aluna da Irmã Deise, lá do colégio também da CPM, não é isso, Irmã Deise? Exato. Isso. Ela vai estar participando do programa hoje, também através de um vídeo com uma pergunta. A paz do Senhor a todos que fazem o programa Jovem Mais e a todos que estão assistindo. Fui convidada para participar desse programa para falar sobre uma atividade vivenciada na aula de Química sobre Química na Bíblia, orientada pela professora Irmã Deise. O trabalho ampliou a minha visão sobre o que contém na Bíblia. Na Bíblia nós vemos o plano da salvação, exemplos, fatos que nos mostram o que devemos ou não fazer, ensinamentos de Jesus, a doutrina. Mas além disso, nós também vemos ciência na Bíblia. A Bíblia não é um livro científico, mas ela contém alguns fatos, alguns exemplos que foram comprovados até há poucos anos atrás pela ciência. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia foi feita há muito tempo, é um livro antigo, mesmo assim ela é atual, porque muitos fatos que estão na Bíblia foram comprovados atualmente pela ciência. No trabalho, teve vários versículos, mas eu vou linkar aqui apenas 2, que se encontram no Salmos, de número 135, verso 7. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, produz os ventos dos seus tesouros. Aqui, esse versículo faz alusão ao ciclo da água, porque as águas que estão na superfície, no subterrâneo, elas são evaporadas, em seguida condensadas e depois precipitadas. E outro versículo também está em Êxodo capítulo 15, no versículo 25, que diz: E ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Se lermos os versículos anteriores, fala que a água era amarga, ou seja, a água amarga foi transformada em água doce. Se analisarmos na química, podemos ver que tem propriedades organolépticas, que são aquelas propriedades que nós analisamos as substâncias, conseguimos diferenciar duas substâncias pelos sentidos, ou seja, água amarga e água doce nós diferenciamos pelo sabor. Achei importante a didática abordada pela professora, trabalhando os assuntos de química com a Bíblia. Para meditação, deixe o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada pelo convite e que Deus abençoe a todos. E olha só, nós gostaríamos de agradecer a Isabela por estar participando da programação nesta tarde. Irmã Deise, pode ficar à vontade para explicar toda essa mesa e também sobre o vídeo que Isabela esteve gravando. Muito legal, muito interessante. Ela também participou, né? Tem aqui alguns cards da equipe dela que eles fizeram. Ela também fez essa pesquisa e a gente descobriu algumas coisas bem legais na Bíblia. E Isabelle é uma aluna excelente, inclusive ela está de parabéns, que ela foi classificada para a próxima etapa da Olimpíada Nacional de Ciências.
Isabela é terrível. Parabéns, Isabela. Isabelle. Justamente. Irmã Deise, pode estar explicando um pouco mais sobre esse material que está sendo exposto? Então, como eu já mostrei alguns, aqui nós temos uns cartões, né, uns cards, que os alunos fizeram as pesquisas, encontrando referências bíblicas em que temos conceitos químicos ou elementos químicos, reações químicas, vários fenômenos químicos, não só a citação de elementos que tem na Bíblia, mas de transformações químicas que aparecem na Bíblia. Estou vendo que você está aí curioso aí com essas pedras. Então, essas pedras, a gente também encontra uma referência aqui no livro de Êxodo. Deixa eu só dizer a referência. Êxodo, capítulo 18, versículo 17, diz assim: colocarás nele engaste de pedras, falando ali do peitoral do sacerdote, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira. A segunda ordem será esmeralda, safira e diamante. Então, em química, a gente tem uma escala que chama escala de Mohs. Essa escala dá a dureza dos materiais. E nessa citação bíblica, fala de 3 pedras, né, preciosas, que está exatamente na sequência de dureza. Aí aqui a gente tem, vai colocando aí, eu não sei se você sabe, esmeralda eu não tenho, é uma pedra verde, mas todo mundo já conhece, é uma pedra verde. A esmeralda tem a dureza 8. A safira, que é uma pedra azul, tem alguma pedra azul aí? Olha, e eu sou daltônico agora, Sério? pronto. Sim. Olha, Só revelação assim. no Jovem Mais. Assim, Aí mandei azul, eu procurando aqui o azul. Me colocou Puxa, na prova de tá fogo, vendo? viu? A química fez a gente descobrir uma... Pode ir Olha, mostrando, Giovana. essa pedrinha aqui azul, que é a safira, ela tem a dureza 9. E essa... Me dê essa aí, por favor, esse transparente. Essa aqui não é um diamante, mas o diamante ele tem uma aparência parecida. Ele também é uma pedra transparente, como vocês sabem. E o material mais duro que existe é o diamante. Então, a Bíblia cita essa ordem exatamente na ordem dessa escala: esmeralda, safira e diamante. E é uma escala que foi descoberta muito tempo depois. Irmã Deise, e lá no livro de Apocalipse também, né, quando João tem aquela revelação e tudo mais, fala a questão das pedras preciosas, e ali vai dizendo vários nomes. Essas pedras também são referentes a essas? São parecidas, são iguais, são as mesmas? Sim, tem algumas. Fala de esmeralda, fala de calcedônia. A gente tem aqui, olha, a calcedônia, que é uma pedra também, citada na Bíblia. E fala também de ametista, aquela ali, ó. Então, vejam como vai ser lindo a cidade que a gente vai morar, né? Todo o muro, todo de pedras. E aqui também tem o ouro, ó, que a Bíblia cita bastante o ouro. Não só cita como elemento químico, mas cita as propriedades do ouro em várias partes bíblicas. E aqui a gente tem um mineral, né? Uma pedra que tem algumas partículas contendo ouro. A gente tem um indicativo também quando tem mica, tem ouro. E tem essa aqui também. Então, essas pedras. E temos também o carvão, aquilo que eu citei, né? O carvão e o diamante, aqui representando o diamante, tão diferentes, mas formados exatamente pelo mesmo elemento. Aí você pode perguntar, mas por que eles são formados pelo mesmo elemento e são tão diferentes? Apenas a geometria, de acordo com a teoria, é apenas a forma como os átomos estão organizados e dá uma propriedade totalmente diferente. Você vê a riqueza de detalhes e a quantidade de materiais, não é, Larissa? Verdade, né? Eu mesmo sabia que tinha tudo isso. Olha só, irmã Deise, as leis são fundamentais para a compreensão da química. Algumas dessas leis têm base bíblica? Olha só, como eu já falei, toda lei ela tem base bíblica, porque lei é algo que foi constatado. Então, como Giovana falou, a lei da gravidade. Existe uma lei bem legal que é a lei da conservação da massa, de Lavoisier. Então, lá em Eclesiastes, capítulo 3, Salomão disse que não há nada de novo sobre a terra. E o que
já foi. E o que será também já foi. E a lei da conservação da massa de Lavoisier diz exatamente a mesma coisa. Diz, no mundo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, não existe nada de novo sobre a Terra. Só que, quando Lavoisier descobriu, Salomão já sabia. É muito legal, Eu tô sentindo né? que vem esboço novo nessa tarde. Larissa pode dar continuidade. É verdade. Irmã Deise. Eu lembrei de outro exemplo bem legal. A gente estuda um assunto em química chamado oxirredução. Então, todo mundo aqui sabe que o ouro, ouve falar que o ouro não enferruja, não é isso? Sim. É mentira. Mas só que na Bíblia diz que enferruja. E aí? Eita, olha, Eita, meu Deus. descoberta nessa tarde, tá vendo? Tiago, lá em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 5, se os irmãos puderem me ajudar aí, Tiago, capítulo 5, versículo 3, diz nessa referência bíblica que, falando, né, fazendo referência ao povo de Israel, que o ouro e a prata deles, fazendo uma analogia, estaria enferrujando. E aí? Aí a gente hoje sabe que o ouro, apesar de ser um elemento muito pouco reativo, é muito difícil oxidar o ouro, mas elementos mais eletronegativos, como, por exemplo, o flúor, oxida o ouro. E oxida também a prata. Então, Eu acho que é importante explicar também, né, irmã Deise, assim, para os que não entendem o que é oxidação. Normalmente é o ferrugem que a gente encontra nos metais, nesses objetos que são mais fáceis a gente encontrar o ferrugem, aquela parte enferrujada. Pra gente, normalmente eles usam esse termo que é popular, né, que é ferrugem, mas o certo é oxidação. Então, a Bíblia se antecipou aos fatos mais uma vez. Quando foi estudado assim, as teorias sobre oxirredução, Tiago já tinha falado há muito tempo que o ouro e a prata enferrujam. Olha aí a gente à frente. Justamente. Tiago 5:3. Pronto. Irmã Deise, elementos de transformações químicas. Os jovens gostam deste tema. Encontramos referência bíblica de quais elementos? Vários elementos, né? A gente tem o enxofre, aqui tem alguns, ó. O ouro, o enxofre, o chumbo, o ferro, a prata e outros mais também. Tem Mercúrio. O mercúrio. Agora, em relação ao Mercúrio, é citado na Bíblia se referindo ao deus Mercúrio, né? Não exatamente essa referência eu já vi também na internet, e o pessoal fala do Mercúrio, mas é importante esclarecer. Na Bíblia fala o Mercúrio como é uma passagem que fala que Paulo, né, é comparado como se fosse Mercúrio, não sei se você lembra. Então, ali está falando ao deus chamado Mercúrio, não ao elemento especificamente Mercúrio. Mas foi boa essa colocação. Alguns alunos também iriam falar do Mercúrio. Eu expliquei para eles que o Mercúrio é citado, o nome Mercúrio, né? Não deixa de ser citado, mas não o elemento em si. E é interessante que são tantas informações, né, que a gente vai tentando digerir assim, mas uma coisa é clara, que a Bíblia, ela sempre está à frente. Irmã Deise falando aí, a gente fica até abismado, né, com a questão da atualidade da Bíblia. Irmã Deise, os limites são fundamentais no estudo científico. Até onde devemos buscar conhecimento na ciência e onde devemos parar? Olha só, existem algumas questões, por exemplo, onde começa a vida, né? Onde é que começa a vida? Lá no Salmos 139, versículo 15 e 16, diz que em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, todos os meus dias determinados para mim foram escritos, quando nenhum deles havia. E a gente sabe que está falando ali, né, quando se forma o embrião no ventre de uma mulher. Então, tem outras versões que dizem assim, uma substância sem forma. Então, se nós temos uma referência bíblica que quando a junção da célula do homem com a da mulher, já temos ali um ser humano, então isso está deixando claro, por exemplo, em relação ao aborto, né? Então, você falou da questão ética, né? Até onde? Então, a ciência, ela diz que não tem problema ter o aborto, porque para alguns cientistas diz que ali ainda não é uma vida. Só que a Bíblia diz que todos os nossos dias
já tinham sido escritos quando a gente era uma substância sem forma no ventre da nossa mãe. Então, a gente já existia. Não é? E diz, tu me viste. Então, Deus já estava vendo a gente quando a gente ainda era uma substância sem forma. Uma substância sem forma ainda é uma substância que ainda vai se ligar ali, né? Tem coisa quase que, digamos assim, ainda não chega nem a ser um embrião. Então, a ética tem sempre que ser ao crivo da Bíblia. Então, na hora de tomar qualquer decisão, a gente tem que olhar pela Bíblia. Por exemplo, esse exemplo diz assim, né? O código genético, que é a organização responsável pela ordem dos nucleotídeos, que forma a sequência do DNA, significa que, desde a formação da célula ovo ou zigoto, nós já carregamos o nosso código genético. Então, a gente já tem tudo que um ser humano adulto, né, vai ter, que é o código genético, que é o que nos difere. E a Bíblia diz que nós já somos um ser humano ali. Então, a gente vê muito falar na televisão sobre essa questão, por exemplo, que eu citei, né, do aborto, mas a Bíblia está dizendo que ali já tem um ser vivo. Não é depois de 1 mês, 2, 3, não, é na concepção. É um exemplo, né, que eu dei. Amém, glória a Deus. E, Giovana, a senhora tem algo a complementar, algo a dizer a respeito da pergunta? As palavras dela já são as minhas. E eu tô aprendendo junto aqui com o pessoal que está assistindo. Entendi. Então, vamos de enquete nessa tarde. Tá? Nós temos foram feitas algumas perguntas no Instagram do nosso programa Jovem Mais. E vamos ver o que foi que nossos telespectadores responderam. Isso mesmo, Larissa. Foi feita a seguinte pergunta. São mencionados os 4 pontos cardeais em Salmo 139, Jó 42, 2 ou Isaías 11 e 12. E olha só, a resposta quem vai trazer agora, nesse momento, vai ser a irmã Deise e a irmã Giovana, que vão estar comentando sobre essa enquete. Irmã Deise, qual a resposta? É Isaías quanto que foi citado? Olha só, Salmo 139 ou Jó 42, 2 ou Isaías 11 e 12. Qual dessas 3 aí é que está correta? E aí, irmã Giovana? Olha o que é que está escrito lá. Diga aí. Eu acho que é de Isaías 11. O que é que está escrito lá? Olha só. Levantará um estandarte para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Aí está falando dos 4 pontos cardeais, não é isso? E também me faz lembrar um contexto histórico da nação de Israel, né? Que foi espalhada pelo mundo e aí já é uma profecia dizendo que eles iriam voltar. E foi isso que aconteceu. Quando Israel voltou, vieram israelitas de todo o planeta Terra, dos 4 cantos, que são os 4 pontos cardeais. Acertei? Olha só, vamos saber agora. Vai estar sendo espelhado aí na tela. Olha, a resposta está em Isaías 11 e 12. Irmã Deise. Ganhei um ponto. Nota 10. E a professora hoje tirou nota 10 também. E Giovana, bora para a próxima enquete que foi feita. Olha, é o seguinte, a pergunta. Quais os elementos da tabela periódica presentes na Bíblia? A primeira alternativa, cobre, ouro, ferro, chumbo, prata, enxofre e estanho. Segunda alternativa, água, magnésio, chumbo e fósforo. E a terceira alternativa, cobre, ouro, diamante, potássio, hélio e chumbo. E aí, Giovana, qual a resposta? Amém. A resposta é a letra A, né? Eu acho que dá até para perceber pela forma que tantos elementos que a gente citou, né? A letra B, eu não vou nem precisar falar o porquê tá errada, né? Porque a água não é um elemento químico, ela é constituída por elementos químicos. E a última é porque tem um elemento ali em específico que também não faz parte. Mas os mais conhecidos são os citados na primeira alternativa, que é o enxofre, o lago de enxofre, a chuva de enxofre, né? O chumbo, o potássio e os outros citados. E olha, e agora nós vamos saber qual foi que o pessoal de casa aí respondeu. Justamente a alternativa que Giovana falou. Olha, essa e outras enquetes, elas são disponibilizadas lá no Instagram, @programa Jovem Mais, onde nós postamos algumas atividades dinâmicas durante a semana. Com certeza. Você que não respondeu a de hoje, no próximo programa vai ter mais, então participa lá conosco.
aproveita também para seguir @programa Jovem Mais. E olha só, o programa tá abençoadíssimo. Estamos contando nessa tarde com a participação da irmã Deise, a irmã Giovana. Elas estão falando sobre o tema ciência na Bíblia. E ainda dá tempo de você estar compartilhando. Copia o link, coloca no grupo de WhatsApp, envia no grupo da família também, né, Larissa? O importante é que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Larissa, vamos dar continuidade com a entrevista? Sim, sim. Dos acontecimentos bíblicos, o que a ciência comprovou ao longo dos anos de pesquisas, quais te chamam mais atenção, irmã Giovana? No caso, os acontecimentos que a ciência comprovou, né? É isso? Isso. Eu acho que um acontecimento que dá pra gente relatar, que é uma coisa que me chama muita atenção, é, por exemplo, a história de Jonas. Eu estava citando com a irmã Deise. Muito, se a gente citar e falar que um homem foi engolido por um peixe e viveu lá por alguns dias, seria impossível, né? As pessoas que não têm fé, que não acreditam no impossível, não acreditam em milagres, que é o que nós, né, que somos crentes, pregamos e acreditamos. Nunca eu consegui imaginar que uma pessoa viveria. Mas a ciência já comprovou que existiram espécies antigamente, né, marinhas, que eram maiores ainda que as baleias e que tinham capacidade, sim, de engolir coisas grandes, como, por exemplo, um homem. E na sua cadeia óssea, né, na sua estrutura organizacional do seu corpo, tem a capacidade, sim, de, quando ela vai respirar, ela subir à superfície para poder extrair o oxigênio, inspirar o oxigênio, o que daria a possibilidade, por exemplo, se um ser humano estivesse dentro dela, respirar e poder viver. Sem contar que foram feitos estudos, né, que um ser humano ele pode passar muitos dias sem comer e até 5 dias sem beber água. Então, na história de Jonas, a gente sabe que o homem, o Jonas, ele passou 3 dias dentro de um peixe. Então, a gente consegue ver que tem essa possibilidade. Eu acho que no ano passado, até a história de um homem que foi pescar e também foi engolido por um peixe quando estava distraído. Em segundos ele foi expulso e continuou vivo. Ele não teve nenhum dano, senão psicológico, né? Então, tem coisas que são muito interessantes que a gente vê que a ciência consegue explicar. Mesmo a gente sabendo que milagres, eles não são explicados, né? Eu lembro que o pastor ele disse até uma vez que milagre ele é uma ação divina que é antecedido pela obediência humana. Amém, glória a Deus. As expressões encontradas em Eclesiastes 1, 14, 17 e 18 são desincentivo à busca do Senhor e por quê? Irmã Deise pode estar respondendo. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14, 17 e 18. Mas olha só, enquanto isso, nós temos uma pergunta que vai ser passada também agora nesse momento. A parte do Senhor, sou a irmã Ana Luísa, do Tempo Matriz, e eu gostaria de saber se tem algum acontecimento na Bíblia que a ciência já pode comprovar. Olha, vamos primeiro aí responder essa pergunta que foi passada em vídeo. Logo após, a irmã Deise ela já vai estar respondendo a pergunta de Eclesiastes. Irmã Deise, pode ficar à vontade. Olha só, um dos fatos bíblicos que hoje a gente já sabe que é possível é quando Jesus transformou a água em vinho. Quimicamente falando, não existe ainda tecnologia para isso. Mas a gente tinha ali água e foi transformada em vinho. Através de reações nucleares, a gente pode transformar alguns átomos em outros átomos. Então, hidrogênio e oxigênio, né? Tá até uma molécula aqui, uma representação. Aqui está a representação da molécula da água. É só uma representação, onde o branco representa os 2 hidrogênios e o vermelho representa o oxigênio. E já o vinho, ele tem átomos de carbono que não tem na molécula da água. Mas, através de reações nucleares, a gente pode transformar o átomo tanto de oxigênio como de hidrogênio, juntar e formar o átomo de carbono. Mas não existe ainda tecnologia suficiente, porque envolve uma energia muito grande, envolve equipamentos bastante sofisticados. Essas reações ocorrem, mas ocorrem em laboratórios, quantidades muito pequenas, e o objetivo não é necessariamente transformar água em vinho. Vocês sabem que existem, hoje o mundo está como um pavio em relação às bombas nucleares, que são justamente a fissão ou a fusão nuclear.
Então, através de fissão e fusão nuclear, a gente poderia transformar a água em vinho. Embora a gente sabe que Jesus, como criou todas as moléculas, ele só disse, se transforma aí que eu quero agora. Foi assim que ele fez. Mas é possível. Cientificamente, a explicação seria através de fusão nuclear. Aí, as moléculas, os átomos iriam se transformar em outros, iria haver uma reação química em que haveria a formação do vinho. Amém. Irmã Deise, retornando lá para aquela pergunta de Eclesiastes 1, 14, 17 e 18, que diz: as expressões encontradas em Eclesiastes capítulo 1, os versículos 14, 17 e 18, são desincentivo à busca do saber, e por quê? 14 diz, foi Salomão. Ele disse, atentei para todas as coisas que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aí vem o 17. Apliquei o coração a conhecer sabedoria e a saber o que era loucura e astutícia. E vim a saber também que isso é correr atrás do vento. E o 18, né? O 18? Isso. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então, a gente entende aí que Salomão estava se referindo que quanto mais a gente conhece, a gente vê que tem coisas para descobrir. Era isso que Salomão estava querendo dizer. Não é um desincentivo. Está mostrando até a nossa limitação como seres humanos. Porque por mais que a gente tente conhecer as naturezas, como Paulo disse, né? Ó profundidade, né? Da sabedoria e da ciência de Deus. Então, Salomão chegou a essa mesma conclusão que Paulo. Não é um desincentivo, eu vejo como um estímulo que a gente deve estudar, que a gente deve conhecer e deve ter a consciência de que a plena sabedoria, o pleno conhecimento só existe em Deus. E se a gente ficar só tentando descobrir as coisas sem um objetivo maior, sem Deus ser o foco, então vai se tornar correr atrás do vento. Você nunca vai chegar lá. A Bíblia já tinha antecipado tudo. Então é melhor ler a Bíblia, né? Eu sempre digo assim, às vezes os jovens não sabem, estão em dúvidas entre algumas profissões. Eu sempre digo, ore e pergunte ao Senhor qual profissão que você gosta vai glorificar mais o nome do Senhor. Às vezes é uma profissão que a maioria das pessoas nem incentiva, mas se aquela profissão glorifica a Deus, Deus vai abençoar. Então, assim mesmo é na ciência. Se Deus for o centro, vai ser uma bênção. Então, eu entendo que Salomão estava falando nesse aspecto. Não vejo como um desincentivo, eu vejo como um incentivo. Amém. Larissa, eu fiquei sabendo que agora vai ter algo bem interessante, não é isso? Sim, Gabriel, teremos um experimento aqui agora com a nossa irmã Deise. Enquanto a nossa irmã Deise faz esse experimento aqui conosco, a gente vai conversar aqui um pouquinho com a nossa irmã Giovana sobre ainda as moléculas da água. Eu quero que ela explique melhor com as moléculas. Eu quero que ela explique melhor, que ela fale um pouquinho do que ela entende, do que ela compreende. Amém. Irmã Deise, a senhora falando aí, eu até lembrei de uma pregação que eu estava assistindo uma vez. O evangelista Enoque Barros, ele chegou a comentar que na ciência existe mistérios de Deus, que a gente não entende. Tudo é relacionado à Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós pararmos para observar, por exemplo, a molécula da água, que é o solvente universal, né, e o elemento vital, como a irmã Deise mostrou, né, ela é composta por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E fora isso também que existe a estrutura do átomo em si, que são as cargas principais, os prótons, elétrons e nêutrons. Fora isso, as moléculas que formam as células, que são, por exemplo, o citoplasma, a membrana e o núcleo. Até dentro do núcleo existem mais 3 partes centrais. Então a gente consegue ver que nem tudo a gente entende, mas as coisas que a gente vê nos mínimos detalhes, a gente vê o mover de Deus. Glória a Deus. Forte, hein, Larissa? É muito forte. Irmã Deise agora vai estar fazendo um experimento. Irmã Deise, pode ficar à vontade, viu? Antes de fazer esse experimento, eu vou falar aqui de um versículo que está em... Molhou aqui com o experimento. A química na Bíblia mesmo agora. Êxodo capítulo 7, versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas.
de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Aqui foi quando Arão, né, juntamente com Moisés, Arão tocou ali no rio e se transformou em sangue, né? E aqui na Bíblia diz que os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Nesse período da antiguidade, a química não era chamada de química, era chamada alquimia. E existiam os alquimistas que também estavam nesse contexto desses chamados magos. Eles faziam as reações químicas e não sabiam que era uma reação química. Eles achavam que aquilo ali era um ocultismo. Mas eles sabiam que estavam enganando as pessoas. Então a gente deduz que aquelas águas que se transformaram parecidas com sangue, né? Porque diz que eles fizeram o mesmo, mas os peixes morreram quando quando Arão tocou nas águas, não quando eles tocaram. Só diz que eles fizeram o mesmo, dá a entender que mudou a cor. E aí essa reação que eu vou fazer aqui agora tem algumas substâncias que talvez possa dar para entender um pouco o que aconteceu naquele período. É uma possibilidade. A Bíblia não diz que foi essa, mas nos leva a entender que sim, porque era justamente o período da alquimia. Vou lá. Olha, e presta atenção, viu, que tem toda uma preparação aqui. Aqui tem uma outra substância e observem bem o que vai acontecer agora. Qual foi aquela primeira que a senhora utilizou? Isso eu posso dizer depois. Ah, pronto. Eita, surpresa, tá vendo? Então, assim, quando a gente vê uma reação química, né, a gente tem aquela sensação, uau, que é uma coisa diferente. Então, a gente leva a entender que essas artes mágicas, como a ciência comprova, era isso que os alquimistas faziam. E a Bíblia cita, isso é estudado em química, a alquimia. Então, a Bíblia cita a alquimia. Como eu disse a vocês, quanto mais eu estudo química, mais eu descubro que a Bíblia tem química e vice-versa. Então, recentemente, eu descobri que tinha alquimia na Bíblia também. Olha só. Enquanto nós conversávamos aqui, mudou, tá vendo? Ela falou, olha só, eu olhei, o que foi que aconteceu? Irmã Deise, explica pra gente que elementos a senhora usou, o que foi que aconteceu exatamente? Então, eu vou explicar para vocês essa parte. Aqui eu usei uma substância com caráter básico. Uma base, como a soda cáustica, todo mundo conhece, né? Uma base. E essa substância, na presença de um indicador, esse indicador muda de cor em meio ácido ou em meio básico. Aqui é um meio básico, ele fica cor de rosa. Se tiver um meio ácido, ele fica incolor. Então, é um indicador chamado fenolftaleína. Eu vou só fazer mais um detalhe para vocês verem a outra parte. Estão observando? Sim. Ficou meio amarelado, meio verdeado. Nesse caso, é porque eu coloquei muito indicador e muito concentrado. Quando a gente coloca um pouquinho menos, ele simplesmente fica transparente. O que vocês estão vendo aqui, essa turvação, é porque a substância está bem concentrada, mas vocês viram que mudou de cor. Por quê? Eu adicionei agora um ácido nessa substância. Então, o indicador no meio ácido, ele fica incolor. E no meio básico, ele fica vermelho. Larissa, interessante. Demais. E olha só, nesse momento a gente vai dar uma pausa, porque agora nós vamos de música. E olha só, lembrando que você ainda pode estar compartilhando a live que está acontecendo aqui no IAD Petrolina no YouTube. Você pode compartilhar esse link, copia o link, manda no grupo. Nós também estamos agora na 106.7 FM. E Larissa, é sempre válido lembrar os canais interativos, não é isso? Sim, até porque os irmãos precisam estar ali conectados conosco, tá certo? Nós temos nosso Instagram, @programa Jovem Mais, e temos também o nosso canal no YouTube, a DPE de Petrolina. Então se conecte aí, tá bom? Se inscreva e nos acompanhe, compartilhe, comente, porque o programa hoje está demais.
E olha só, agora vamos de música. Estamos recebendo aqui no estúdio o auxiliar Mairos, a irmã Poliana e também o músico o irmão Breno Amós. Mairos, Poliana, o que acharam aí do experimento? Gostaram do que viram? Rapaz, bastante interessante. Tô aprendendo bastante aqui. Bestinha. Olha, enquanto estava acontecendo aqui o experimento, Poliana estava ali do lado gravando tudo, viu? Olha, não perdeu um minuto. Qual música vocês vão estar louvando ao Senhor? Vamos louvar o hino Quão Grande é Meu Deus, de Soraya Moraes. Amém? Amém. Louvemos ao Senhor. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Com esplendor ele é, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Glória a Deus, o nosso Deus, ele é grande e poderoso
E detém todo o poder, não é isso, Larissa? Dono de Com toda a certeza. ciência, como eles cantaram no início do programa, não é isso? Verdade. E olha só, se você gostou do primeiro experimento, saiba que ainda vai ter outro, né, Larissa? E esse é muito interessante. Justamente. Olha, mas antes do segundo experimento, nós vamos ter agora um vídeo. O jovem Washington, ele pegou e gravou um vídeo no quadro Sua Saudação. Lembrando que você que está em casa, você também pode estar participando do programa Jovem Mais. Nós vamos colocar lá uma caixinha de perguntas no Instagram e você pode estar colocando o seu nome e a sua congregação. A partir disso, nós entramos em contato com você e pedimos para você estar gravando um vídeo participando aqui da nossa programação, viu? E olha só, o primeiro vídeo do quadro Sua Saudação será com o jovem Washington. Produção, pode estar colocando. Olá a todos, o meu nome é Washington, sou da congregação de José e Maria 1 e vim deixar uma breve palavra aqui aos irmãos que se encontram em Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Deus abençoe. Glória a Deus. Tivemos Glória a agora Deus. a participação do jovem Washington lá do José e Maria 1, não é isso, Larissa? Com certeza. Isso é uma ótima saudação. Isso. E olha, aproveitando para reforçar novamente, você que está em casa também pode estar participando, não é isso, Larissa? Pode sim estar participando aí conosco, mandando sua saudação, interagindo com toda a equipe, com o programa Jovem Mais e com aqueles também que estão aí nos assistindo, dando a sua audiência. E vamos agora para o quê, Gabriel? Mais um experimento. experimento. Você está ansioso? Você está ansiosa? Nós também estamos. E olha, enquanto a irmã Deise estava preparando aqui, ela ainda está preparando. Irmã Deise, a senhora poderia estar explicando um pouco mais sobre o que a senhora vai estar fazendo agora? Esse experimento, O microfone. Amém. entra no contexto bíblico em relação às artes mágicas. Então, a gente entende que eram feitas várias artes mágicas e também alguns rituais religiosos dos povos que não eram do povo de Deus. Possivelmente também isso acontecia pelos registros bíblicos, como disse, artes mágicas, e como a gente sabe que durante o período da alquimia, tudo isso era usado para impressionar as pessoas. Então, o fogo que você conhece normalmente é que cor? Vermelho. Vermelho amarelado. Amarelado. É. Eu sou daltônico, então eu vejo assim várias colorações, mas não vou poder opinar, não. Larissa, fica à vontade, viu? O daltônico, ele vê o azul, verde e o verde azul? Quase É isso. quase É uma isso, mistura, uma não sei mistura. definir direito. Quer dizer que ninguém sabia. Foi uma descoberta química hoje. Ao vivo no programa. Ninguém sabia que eu era daltônico, tá vendo? Pronto. Vamos lá. Então, a gente precisa só diminuir um pouquinho a luz. Olha, você está acompanhando mais um experimento feito pela irmã Deise. Ela que é professora de Química. Fazer mais uma vez? Pronto. Olha, você que está em casa, na rádio, nesse momento, no YouTube, está sendo passado um experimento químico que a irmã Deise está fazendo com fogo. Então, você que está acompanhando aí através do YouTube, você está conseguindo acompanhar tudo. Mas da rádio, você também vai poder estar acompanhando o experimento através do YouTube. Pode explicar, irmã Deise. Bem, eu não podia falar antes, mas eu acho que você não viu a cor, né? Olha, tava uma mistura, é amarelo, Tava é um branco, é junto. verde, azul. Mas é porque, no caso, você não vê verde, não é isso? Olha, tava uma mistura indefinida, viu? É porque, no caso, como ele é daltônico, né? Eu imaginei, eu não poderia antecipar, mas eu disse, eu acho que ele não vai ver a coloração verde. Mas vocês conseguiram perceber o verde, mas eu imagino que o verde mesmo você não percebeu. Então, o fogo estava verde. E aí, Giovana vai dar uma explicação química
por que esse fogo estava verde. Assim, no meu limitado conhecimento, né, eu entendo que isso é um teste de chama. Eu já fiz esse experimento lá. Nós usamos diversos elementos químicos. Esse que nós usamos foi sulfato de cobre, não é isso? Pelo que eu me lembro, a substância é o sulfato de cobre. A gente sabe que o átomo em si, ele tem várias estruturas, e um deles é a eletrosfera, que é a parte mais acessível da gente encontrar um elétron. Quando a irmã Daisy colocou o fogo, o calor fez com que o átomo ele saltasse de camada. A irmã Daisy já falou que a eletrosfera tem várias camadas, né? O elétron, no caso. Isso. Fez com que o elétron saltasse de camada. A partir do momento em que o elétron salta de camada, ele faz com que uma luz seja emitida. E essa luz, cada elemento, ela emite uma luz diferente. O que fez com que a gente pudesse ver a luz verde, né? A luz verde, característica do cobre, que nessa substância é o sulfato de cobre, também usado em agricultura, com outras finalidades. Irmã Daisy, a senhora falou das artes ocultas, né? Da questão dos magos, do rei de Faraó, lá no livro de Êxodo. Tem outras partes na Bíblia que a gente pode encontrar algo desse tipo, ou só apenas no Egito Antigo ou no Alto Egito? Olha, como eu falei, isso foi uma descoberta recente, porque eu nunca tinha atentado que na Bíblia falava de alquimia. Então, recentemente, eu descobri... Eu lembro dessa parte, e também na parte lá em Atos, né? Quando Paulo está lá, também tinha os magos e encantadores que também faziam suas artes mágicas. Isso. Então, o povo que via nos leva a entender que eles acreditavam que, por eles fazer aquilo, eles tinham poderes sobrenaturais. E iludia o povo. Mas ali, Paulo, né, com o poder de Deus ali... Houve algumas conversões e a gente sabe que foram desmascarados, né? Aqueles que estavam ali no livro de Atos. Mas me leva a entender que, além de lá em Êxodo, tem essa parte lá no livro de Atos falando, vocês lembram, né? Aquele fato dos mágicos e encantadores. Mas eu acredito que eu vou encontrar outras partes. Essa parte da pesquisa é recente. Eu encontrei essa parte falando, mas eu acredito que em outras partes da Bíblia também tem. Na próxima vez eu já vou ter outras referências. É por isso que o cristão ele não pode ser adepto nesse tipo de ocultismo, esse tipo de magia, até porque ele vai de contra a palavra de Deus, e o próprio Deus ele desfaz, né, essas obras, porque a Bíblia diz que uma coisa disse Deus duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Então, esse poder, unicamente quem tem é Deus, que ele é soberano. E a gente vai tirando essa ideia de que essas coisas é de ocultismo. Foi Deus que criou, né? Isso. O fogo verde, o fogo amarelo, porque depende de cada elemento, como Giovana falou. Assim como você falando, lembrei das pedras. Algumas pessoas têm as pedras, cada uma de uma cor, como um amuleto. Vocês sabiam disso, né? Mas aí a gente sabe que quem criou as pedras foi Deus. E ele criou para a gente se alegrar mesmo, cada uma mais linda que a outra. Então a gente vê que realmente o inimigo ele usa muitos aspectos da natureza para iludir as pessoas. Mas quando a gente vê que isso é algo que Deus criou e que é algo científico também, a gente tira essa ilusão. Porque uma pessoa que vai acreditar nessa parte de ocultismo só vai estar se enganando, porque ali só tem uma substância química, ela não vai fazer nada pela pessoa. Que tarde riquíssima, hein, Larissa? Riquíssima. Olha, irmã Deise, nós queríamos agradecer por todo esse conhecimento. A senhora pode ficar à vontade para estar fazendo aí os agradecimentos e as considerações finais. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim foi uma alegria muito grande. E vocês nos deixam muito à vontade, né, Giovana? Vocês nos deixam muito à vontade. Todos vocês, jovens, aqui, a gente se sente orgulhosa de fazer parte assim da igreja e ver o quanto os jovens são talentosos. Me sinto no próprio estúdio, assim, nunca fui em Hollywood, né? Mas daqueles de Hollywood. Então, parabéns. E fica à agradeço, né, a vocês, muito bom. E também quero mandar minha saudação e agradecer ao nosso pastor Elci Ribeiro pela oportunidade, ao nosso coordenador da área, o presbítero Samuel. Eu sou ali da área 15, a esposa, a irmã Paula, a todos os irmãos da área 15. Amém. E ao meu esposo, irmão João. Amém. A senhora também pode ficar à vontade para deixar uma palavra de estímulo aos jovens que estão acompanhando a programação nessa tarde. Então, jovem, nunca diga que química é difícil e que você não gosta de química nem de ciências. Não diga mais isso. Quem criou todos os elementos químicos foi Deus. A gente só estuda eles, mas eles são lindos, eles glorificam a Deus.
né? Não só química, eu falei um pouquinho mais de química, mas matemática, física, biologia, e nunca se sinta incapaz, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né? Esse é um versículo muito lindo lá em Colossenses. Glória a Deus. Giovana também fica à vontade para estar fazendo os agradecimentos e as considerações finais. Amém. Eu quero agradecer também, como a irmã Deise falou, ao nosso pastor Elci, né? A sua esposa, a irmã Nena, ao meu coordenador, ao presbítero Eliel, né? A toda a área. A gente vê que sempre os jovens da área 3 sempre andam representando, né? Irmã Poliana, irmã Mayros, irmão Breno. Aproveitando também, irmão Gabriel, chamar, né? Convidar o nosso pré-congresso, está próximo aí, dia 23, 24 e 25, não é isso? Dia 23, 24 e 25 desse mês ainda. Se sintam à vontade de ir lá, fazer uma participaçãozinha. E no próximo mês, a irmã Poliana estava me corrigindo, no próximo mês, dia 23, 24 e 25. E agradecer também a irmã Deise, né? Ela me trouxe um conhecimento que nem eu sabia também. Foi muito bom realmente estar aqui com vocês, muito gratificante. Também agradecer a irmã Giovana, que foi muito bom, muito bom. É uma alegria estar aqui ao lado de uma jovem que também tem, através da sua vida, né, e da profissão que ela escolheu, que ela ainda é uma estudante, mas a profissão que ela escolheu, está glorificando o nome de Deus. Também aprendi muito, viu? Foi uma alegria estar com você. E olha elas falando sobre aprendizado. O maior Aprendi aprendizado aqui foi o nosso, hein? Essa tarde. Um programa riquíssimo. Então agora vamos fazer uma provinha. Eita, olha. Fica só na apresentação, em nome de Jesus. Vamos pro próximo experimento, hein, Larissa? E olha só, nós também estivemos hoje aqui à tarde com a irmã Poliana, o auxiliar Mários, o irmão Breno. Eles vão estar louvando ao Senhor ainda no programa, mas já gostaríamos de dar a oportunidade aí para eles fazerem o agradecimento e as considerações finais. Mários, Poliana, pode ficar à vontade. Amém. Também fico muito feliz, né, de ter participado desse programa hoje. Aprendi bastante mesmo, né, muita coisa que eu não sabia, né, e até uma perspectiva diferente de ver a ciência, né, porque eu estou cursando o ensino superior em física, né, e eu nunca tinha pensado em observar a física dessa ótica, né, ou talvez me aprofundar na Bíblia de modo a observar alguma coisa da física na Bíblia, né, e isso é até um incentivo, né, porque incentiva a me aprofundar na minha área e me apaixonar mais ainda por ela, por saber que é algo de Deus, né, e também estudar mais a Bíblia para conseguir ter esse embasamento, né, e claro, me manter firme aos pés do Senhor para não deixar que conversas ou coisas que queiram atingir a minha fé venham a me abalar. Então, estou muito feliz, muito grato por todo o conhecimento que adquiri aqui nesta tarde. Amém. Faça minhas palavras a dele. Amém, glória a Deus. Nós quem agradecemos, Breno, Poliana, pela disponibilidade de estar atendendo essa tarde à escala. E olha só, agora no momento, Mários e Poliana vai estar louvando ao Senhor. Qual hino vocês vão estar louvando? Tesouro, de Beth Souza. Amém, louvemos ao Senhor. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-los lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é meu tesouro, Ele é
razão pela qual existo. Será o meu tesouro até eu morrer. Glória a Deus, Cristo será o nosso tesouro. Glória a Deus, hein, Larissa? Glória a Deus. E aqui ficamos por aqui nessa tarde. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, nosso pastor local, Ci Ribeiro, a supervisão das campanhas. E hoje nós falamos ciência na Bíblia. Tivemos vários experimentos. Os irmãos, se quiserem, desejam rever esse programa, pode entrar lá no canal no YouTube da nossa igreja. Está tudo gravado lá no programa Jovem Mais. Queremos agradecer você que nos acompanhou nessa tarde, de bênção, de maravilhas. E participe do culto logo mais à noite, a partir das 18 horas, na sua congregação. Lembrando também o agradecimento a toda a equipe, né? Para que esse programa ele aconteça, a toda uma equipe aqui por trás, a equipe de mídia, na pessoa do irmão Felipe, o irmão Júnior, Joás, dentre também a equipe do som, os meninos que sempre nos ajudam, como também toda a equipe do programa Jovem Mais. Vamos fazer um panorama, Larissa, do que aconteceu hoje na programação. Iniciamos com o devocional, foi feita a leitura. Logo após, iniciamos também a entrevista com a irmã Deise e a irmã Giovana, que esteve aqui nos estúdios. E no louvor estiveram conosco aqui o auxiliar Mairos, a irmã Poliana e o irmão Breno, que ambos fazem parte lá da área 3, não é isso? Isso mesmo. E olha, vamos encerrar de música. Breno, Poliana, qual hino os irmãos vão estar louvando agora para estar encerrando? Ninguém explica Deus. Amém. Louvemos ao Senhor. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica.